Bienvenidos al Talk Show. ¡Buah! ¿Qué día vamos a tener? Ya os dijiste que hablaríamos de diferentes cosas. ¿Y una de ellas qué va a ser? Pues Idal. Y cómo no, sabemos que Idal nos ayuda mucho, pero ¿y por qué no nos lo explica Leo? ¿Por qué Leo no nos da 4 pinceladas de por qué Idal nos ayuda en nuestras granjas? Leo, adelante con el vídeo, ¿qué nos explicas? Olá pessoal, o Idal é uma ferramenta inovadora para a vacinação de suínos da MSD Saúde Animal. Nós já estamos com a tecnologia em sua 3ª geração no Brasil, com o Idal 3G, e o nosso portfólio vem crescendo a cada ano. Atualmente nós temos vacinas disponíveis contra 3 grandes e dos principais agentes causadores de desafios sanitários dos suínos, PCV2, o Mycoplasma e o Pneumonia e a Lawsonia intracelulares. É uma tecnologia inovadora que permite que os animais sejam imunizados sem utilização de agulhas. Alinhado ao bem-estar animal, as questões de sustentabilidade pela redução da geração de resíduos nos processos logísticos e de vacinação, é uma tecnologia que está cada vez mais presente no nosso mercado e disponível a todos. Gracias Leo por este fabuloso vídeo de qué pasa con Idal y cómo nos ayuda Idal. Y ahora el momento más chupiguay de todo el día, la entrevista. Bueno, yo es que no sé cómo empezar, porque la verdad es que la persona que tenemos es una persona que está graduada en la Universidad Federal de Minas Gerais. Se fue a Minnesota en la época dorada de Minnesota. Bueno, Minnesota ha pasado por muchas épocas y todas han sido doradas, pero yo creo que en la que él estuvo era una época en la que había gente como Carlos Pijuan, estaba también gente como Bob Morrison, el pobre, ahí donde estés, gente que marcó un antes y un después en la manera de ver esta porcinocultura. O sea, en el momento que él estaba, ahí estaba el ISOWIN, estaba empezando bueno, que los de Minnesota no les gustaba ISOWIN y hablaban de Multiple Site Production y todo esto. La verdad es que es un lujo poder tener a alguien, y además estuvo como profesor visitante en Copenhague, o sea que pasó una época también en Europa, ¿no? Si hablamos de patología intestinal, y especialmente creo que, y él nos lo va a comentar, ¿no? Especialmente ha trabajado mucho también en Lawsonia, es donde probablemente vosotros lo podéis conocer más. Para nosotros nos ha ayudado más, nos ha ayudado muchísimo, una de las personas que más nos ha ayudado en el tema del desarrollo de esta vacuna, de Lawsonia que tenemos, y yo no tengo palabras para presentar a un monstruo de la ciencia y una persona además súper agradable. Con todos nosotros el profesor Roberto Guedes. ¿Qué tal? Profesor, ¿qué tal? Un gusto. ¡Qué gusto! Un placer. Por favor, ¿se puede sentar aquí? Gracias. Uy, qué placer, qué gusto poderle tener aquí, ¿eh? La verdad es que, bueno, es de estas cosas que es emocionante, ¿no? Porque es nuestro primer invitado en directo, ¿no? Opa. Y esto, pues la verdad es que a uno le pone un poco de responsabilidad, ¿no? Sí. O sea que no, en primer lugar, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, y te voy a explicar un poco la dinámica, ¿vale? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Primero voy a empezar con una entrevista que llamamos la entrevista corta, o sea, una entrevista en la que son preguntas muy directas, y tenemos 1 minuto para todo, ¿vale? O sea que aquí detrás van a poner el reloj que va a hacer tic-tac, 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 y cuando llegue el minuto aquí paramos, ¿no? Y después de esto ya nos vamos a hacer una entrevista en la que vamos a hablar con un poco más de tranquilidad, ¿vale? Perfecto. ¿Vamos a ello? Claro. Venga, empezamos con la entrevista rápida. Adelante, cronómetro. A ver, si no hubieras dedicado a la ciencia, ¿qué serías? Veterinário de campo. Veterinário de campo. Suínos. Sí, trabajando. Uy, qué guay. Deporte favorito. Basquete. Ainda jogo. Equipo favorito. De basquete ou de futebol? De los dos. América Mineiro, de futebol, e Minas, claro. ¿Cómo no? Alguien de Minas. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a casa? Esvazio os bolsos e tomo água e lavo a mão. ¿Comida favorita? Feijão tropeiro. País favorito.
Brasil. ¿Por qué te dedicas a la ciencia? Eu gosto de buscar informações novas. ¿Qué es de lo que te sientes más orgulloso que tú has hecho en la ciencia, en esta ciencia? Conseguir crescer a Lawsonia intracelulares no Brasil. ¿Cuál es tu vicio que puedas explicar? Un vicio confesable. Sorvete e queijo. ¡Tiempo! ¡Wow! No sé el vicio si ha salido o no al final, pero bueno, ha sido interesantísimo. Muchas gracias por aceptar este reto. Venga, aquí termina esta entrevista rápida. Vamos a la entrevista con más calma, ¿vale? Y aquí empezaba hablando de los... Me he olvidado decir que teníamos aquí un minero, ¿no? Y... Deixei claro. Ya lo dejo claro, ¿no? Y dejé claro que en Minas se come muy bien también y que el pão de queijo de Minas es de los mejores, ¿no? Probablemente. Vale, ya he hecho el eslogan, la publicidad de Minas. A ver, termina esta frase. La salud intestinal... É importantíssima. É o ponto-chave de ter desempenho adequado dos animais. Se dice en humana que somos lo que comemos. ¿En porcino sería lo mismo? ¿Somos lo que comemos? Em grande parte, porque a dieta vai interferir diretamente na microbiota intestinal e todos os mecanismos que regulam a proteção e a integridade intestinal. Então, assim, em grande parte, sim. Tienes un artículo muy interesante en el que hablas de esto precisamente, me parece, ¿vale? De cómo... y el efecto de esta dieta, creo que es en Lawsonia, en concreto. Háblame un poco de esto, que me interesa mucho. Isso em relação a Lawsonia intracelulares e saúde intestinal, Sim. Eu entendo bastante Lawsonia intracelulares como abridor de portas a infecções secundárias intestinais. Existem alguns trabalhos, inclusive o nosso grupo em Belo Horizonte, trabalhou com ação sinérgica da Lawsonia, propiciando uma manifestação mais grave de disenteria suína, com Braxpira e disenteria. Existem outros trabalhos também sinalizando um favorecimento e desenvolvimento de salmonela. Então, eu creio que a Lawsonia seja um importante fator aí, desencadeador, possivelmente alguma ação imunossupressora com macrófagos que pode predispor e ter um sinergismo com infecções bacterianas secundárias, a exemplo do que eu disse, Braxpira e salmonela. Me gusta esto. ¿Sería Lawsonia el micoplasma del digestivo? É uma excelente pergunta, existem muito poucos trabalhos fazendo infecções combinadas, com infecções, porque o modelo experimental de Lawsonia, ele está disponível em poucos países. Então, são experimentos laboriosos, difíceis de serem conduzidos. Mas eu creio que, em grande parte, a Lawsonia tem um efeito imunossupressor intestinal, isso afetando animais aí de crescimento e terminação. Si tuvieras que marcar los efectos que marcan la salud intestinal, ¿en qué te fijarías como importante? Has hablado de la dieta, ¿no? O sea, como un elemento. ¿Habría alguno más que marca esta salud intestinal? A microbiota. Sí. Agora, a integridade intestinal ela pode ser avaliada de várias formas. O grande problema é que a maioria das técnicas para avaliar a saúde intestinal requerem que o animal seja eutanasiado e você faça uma avaliação de integridade intestinal. Existem técnicas, por exemplo, de absorção de ferrodextran, que você pode injetar intravenoso, tá? E depois coletar o conteúdo e avaliar a integridade intestinal. Aliás, ele é administrado oralmente e depois de algumas horas você toma a amostra de sangue e avalia a absorção e integridade intestinal. Então, é uma das formas de se avaliar a integridade intestinal. Ah, interesante, ¿eh? Sí. O sea, ¿es inyectar hierro? Oral, não. Se administra, oral. Vale, administra oral, Sim. o ferrodextran. Sí. E aí a quantidade de ferrodextran absorvido vai dar uma característica de como que está a parede
intestinal. Se absorver muito é porque tem possivelmente lesão. É como um tratador, não? Sim. É uma forma técnica utilizada para avaliar em vivo a integridade intestinal, a capacidade absortiva. Muy interesante. ¿Qué papel juega antes de entrar en la vacuna, ¿no? Porque sí que me interesa poder hablar un poco de esto? Pero se ha discutido, ¿no? Hasta qué punto una vacuna intramuscular o intradérmica puede proteger o sé que es muy naif, pero esto se ha discutido, especialmente en Estados Unidos, y hemos recibido alguna decir, hombre, pero si para proteger para una patología intestinal tenemos que usar una vacuna oral, ¿qué es esto de usar una vacuna inyectable o una vacuna intradérmica, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco al respecto de esto. Isso foi, na verdade, uma quebra de paradigma, né? Como que uma vacina parenteral, intramuscular, tem um efeito comparável à vacina oral, que estaria induzindo uma resposta imune intestinal, local. E, na verdade, todos os experimentos têm mostrado que os efeitos são similares. Né? Eu creio, eu não sou imunologista, né? Mas eu creio que boa parte está em utilização de proteínas totais da bactéria, porque a bactéria está intacta ou ela está sonicada. Então, são proteínas totais e, muito provavelmente, adjuvantes utilizados. Então, esses dois são, acredito eu, são pontos chaves para indução de uma resposta sólida que pode se refletir em a resposta de mucosa. Y hablando ya de vacuna, ¿no? O sea, una de las cosas que cuando nosotros nos planteamos el pensar en la vacuna aquí, pensábamos que, bueno, intentaríamos que la gente retirara el antibiótico. No fue complicado en Brasil, porque muchas de las dietas ya están con antibiótico y así, ¿no? Y la verdad es que se ha usado con antibiótico. ¿Tienes experiencia del uso de vacuna usando também antibiótico, de los resultados? O grande apelo do uso e da utilização de vacinas é com a intenção de redução de utilização de antimicrobianos, né? Não há dúvida. Só que os sistemas de produção, eles são sistemas de produção complexos. Eles não têm só aquela doença, né? Existem problemas respiratórios e muitos dos problemas respiratórios, as medicações utilizadas, elas são semelhantes às que são eficazes contra problemas entéricos. Então, você pode e deve ser esperado uma redução de uso de antimicrobianos. Mas o problema não é único, né? O problema é um todo na granja. E você vai ter que continuar tratando e medicando e reduzindo as questões, por exemplo, respiratórias. Claro. Então, assim, a eliminação do uso de antimicrobianos, eu não acredito, porque é uma ferramenta importante para o médico veterinário. Mas uma redução ao longo do tempo, ela é factível. Principalmente quando as medicações elas são um pouco mais distintas. Você pode fazer essa distinção e utilização de diferentes produtos. Então, sim, eu acho que é possível ao longo do tempo que ocorra uma redução. Agora, uma coisa muito importante com relação à vacina é que todo mundo tem que entender que a vacina ela é contra um único agente. Tá? Por exemplo, a vacina de Lawsone é contra Lawsone, a micoplasma é contra micoplasma. Então, ela não vai resolver o problema todo da sua granja, ela vai resolver o problema daquela enfermidade na sua granja. E indo além, você não me perguntou isso, mas eu estou indo além. É a melhor forma de você avaliar quão importante é a enfermidade no seu sistema. Porque você está cuidando daquele problema. Então, se avaliar o antes ou depois, ou fazer uma comparação na granja, é a melhor forma de você avaliar o impacto daquela doença no seu sistema. Como valorar este impacto na granja? Tudo claro, é dinheiro, né? Tudo dinheiro. Você tem que fazer uma avaliação econômica disso aí. Ou seja, o que conta é o quilo de suíno vendido no final. Então, você tem que fazer uma avaliação econômica do seu investimento. Ou seja, quanto me custou aquela nova estratégia que, no caso, é a vacina.
e quanto que eu estou ganhando em rendimento de ganho de peso e potencialmente redução de uso de antimicrobianos. E tem que ser feita a conta no final. E normalmente essa conta se paga, tá? Na grandíssima maioria das vezes. É claro que ela é muito mais eficiente nos sistemas que têm um desafio mais severo, mais intenso. Mas essa é a conta que tem que ser feita. Voy a un caso práctico. Imagínate por un momento que, claro, la Ausonia, cuando la tengo clínicamente lo veo. O sea, veo unas diarreas y esta diríamos que es la más fácil de valorar porque la veo clínica y digo, veo, ¿no? Pero imaginemos una granja que yo no veo que tengo la Ausonia. Y yo tengo la duda, imagínate que yo soy propietario de una granja y yo no veo que tengo la Ausonia y ahora me viene gente que dice que la Ausonia es importante. Y yo no quiero empezar a vacunar sin tener por lo menos una base que me diga, mira, pues no, si tú tienes y esto te puede afectar. ¿Qué me aconsejarías hacer? ¿Qué tipo de muestreo? ¿Puedo muestrear algo? ¿Vale la pena hacerlo? ¿O sigo y empiezo a usar la vacuna a ciegas sin ningún tipo de... ¿Qué harías? Sim. Primeiro, que testarias? Harias algum teste? Primeiro ponto, assim, na propriedade, no sistema de produção, é avaliar como que está o ganho de peso, como está o desempenho desse animal. Se o desempenho estiver espetacular, os resultados, não há que mudar muita coisa, né? Que comparativamente meu desempenho está extraordinário, se eu quero melhorar ainda mais, eu posso até fazer uma tentativa, mas tem limite para tudo, né? Tem limite para tudo. Então, nesse sentido aí, o que eu buscaria, e assim, os estudos globais têm mostrado que virtualmente todas as granjas são positivas para a Lawsonia. E o impacto da doença ela vai variar muito de granja para granja, dependendo do fluxo de animais, dependendo do programa medicamentoso, a separação entre eles, a higiene, né, que a gente nem comentou sobre higiene, assim, mas como é uma doença entérica, se você não cuida da higiene, a taxa de propagação ela é aumentada. Então, nesse sentido aí, se você suspeita ou se você tem interesse em aumentar o seu desempenho desses animais, primeiro você tem que ficar convencido que você tem a doença. E aí você tem algumas estratégias. Mas a mais fácil de ser comprovada é se você não tiver usado vacina ainda na sua unidade. Tomar amostras de sangue de animais de terminação, recria e terminação. Seguramente, se você tomar 20, 30 amostras e fazer uma sorologia de animais de terminação, vão ter animais positivos. Seguramente. Tá? Em toda curva de cinética de infecção, a maior frequência de positividade está em animais de terminação. Primeira resposta, primeira pergunta respondida. A granja tem um problema. Tá? Mas eu não estou vendo diarreia. Isso não quer dizer que você não tem impacto em desempenho. O próximo passo para você avaliar se a vacina vai ser efetiva, eu já até tinha antecipado e comentado um pouco antes da nossa conversa aqui, é o uso de vacina. Novamente, a vacina ela vai atuar especificamente contra aquele agente. Tá? E aí, nessa avaliação, não pode ser, eu vou colocar lá e vou ver como é que... Não, tem que ser uma avaliação bem feita. Tá? O grande problema dessas avaliações a campo, elas não são conduzidas com critério. E a condução desses testes com critério é uma coisa fundamental para a tomada de decisão. Tá? Em empresas maiores, elas têm uma tendência em fazer estudos mais detalhados, a miúdes, pelo menos deveriam ter, porque tem muita coisa em jogo, né? Então, é fazer essa avaliação. É a melhor forma de você mostrar que aquela enfermidade está tendo impacto no seu sistema. E fazer uma avaliação econômica, coisa que você já tinha perguntado anteriormente. Então, eu acredito que deveria ser nesse sentido aí. ¿Y qué opinas del tema de ver lesiones en matadero? ¿Puede ser útil o puede confundir? Porque a veces Isso é muito parecido com o micoplasma.
A cinética de infecção de micoplasma, ela difere de rebanho para rebanho. Ela pode acontecer mais precocemente ou mais tardiamente. Se ela ocorre mais tardiamente, a avaliação de matadouro vai te dar uma impressão mais clara. Se ela for muito precoce, não. Lawsonia é exatamente a mesma coisa. Se você estiver tendo problema, principalmente quadro clínico severo, ou mesmo forma hemorrágica, animais próximos da idade de abate, na avaliação em matadouro, em frigorífico, você vai ver com maior frequência. Agora, se você estiver tendo problema no início da recria, ou no meio da terminação, Lawsonia, o animal ele tem condição de regenerar completamente as lesões intestinais. Então, você vai fazer uma estimativa muito para baixo, vai subestimar o impacto da doença se você avaliar só no frigorífico. Então, assim, é uma avaliação muito estreita, sabe? Ela é muito única se tiver uma coisa mais no final da terminação. Interesante, porque una de las cosas que también pasa con Lawsonia es la variabilidad que tienes en un mismo rebaño, ¿no? No mismo lote de animales. En un mismo lote de animales, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto dificulta también un buen diagnóstico, ¿no? Supongo. Sim. Então, isso aí vai diretamente relacionado com a forma subclínica da enfermidade, né? Ou seja, a gente não consegue ver o quadro clínico de diarreia, mas existe impacto em desempenho. E esse desimpacto, ele vai ser justamente nesse ponto aí de desuniformidade de lotes. Desuniformidade de lotes. Que tem impacto, muitas vezes, na premiação do animal que vai para abate. Lotes uniformes, na grande maioria das vezes, em regiões e países sérios, ele é um prêmio para o abate de animais uniformes. Se você tem uma desuniformidade grande, você tem penalização. Então, nesse caso aí, existe impacto econômico. E, novamente, como avaliar isso? Testes. Testes com vacinas. Has hablado de dos patologías, braquispira o disentería y salmonela. ¿Cómo nos complican estas patologías? ¿Cómo nos complican todo, ¿no? Sí. O sea pero ¿hasta qué punto el control de Lawsonia nos ayuda a controlar algo mejor? ¿O no? No tiene nada que ver. Aí, creio que nós voltamos àquela conversa inicial que nós tivemos aqui, né? Ou seja, seria a Lawsonia algum agente impactante ou primário que pode predispor infecções ou maximizar infecções secundárias? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Então, isso já foi demonstrado claramente para disenteria, em um experimento controlado, onde a gente fez uma inoculação experimental com animais susceptíveis para Lawsonia, e uma semana depois infectamos com braquispira e o disentério. E o grupo co-infectado manifestou clinicamente, através de isolamento e com lesões muito mais exacerbadas. Salmonela, não existe ainda um experimento mostrando detalhadamente isso. São experimentos aqui e acolá demonstrando que pode ter uma ação. Aí, nós estamos com uma linha de pesquisa interessante em Belo Horizonte, que é a permissibilidade de macrófagos à infecção por Lawsonia intracelulares. E a gente já mostrou que não só células epiteliais do intestino, elas são permissivas à infecção. Os macrófagos que estão na parede intestinal também podem se infectar, a Lawsonia sobrevive e se propaga. Então, assim, eu tenho uma linha de pesquisa... En los mismos macrófagos, ¿eh? Sim, os macrófagos da parede intestinal. Sim. E no passado existem publicações que demonstraram que no pico da infecção existe uma redução de linfócitos na parede intestinal e um aumento do número de macrófagos. Então a minha hipótese é que esses macrófagos eles também têm algum impacto ou um papel na cinética de infecção de Lawsonia. Essa é a nossa linha de pesquisa mais recente, realmente tentando mostrar esse possível papel de macrófagos na cinética de infecção de Lawsonia, até talvez assim, mantendo a infecção por um período maior de tempo no intestino e
uma condição de imunossupressão, porque macrófago e célula dendrítica tem imunomodulação intestinal. Então, isso aí é um assunto que me interessa demais, sabe? Que a gente tem trabalhado bastante. Muito interessante, ¿eh? Eu também acho. Interessante. Eu também acho. Muy interesante. Actualmente se está hablando, ya termino, estamos terminando ya, Tranquilo. porque llevamos ya, la conversación es muy interesante. No, actualmente salió creo que fue en el pasado IPVS, alguien de Alemania, que hablaba de cómo la vacuna de la Ausonia reducía mordeduras de colas. La verdad es que había poco ciencia detrás y era muy cogido, como decimos nosotros, en pinzas, ¿no? Esto. ¿Qué opinión te merece esto? Eu tenho duas opiniões. Experimentos como esse, eles são difíceis de serem conduzidos porque existem várias variáveis que você tem que controlar e muitas vezes você não consegue controlar isso. Isso por um lado. Por outro lado, faz algum sentido, porque lesões intestinais que são impactantes ou que causam diarreia é um fator estressante para o suíno. E qualquer condição estressante, ele pode se manifestar naquele lote, naquela baia, com caudofagia, com mordedura de cauda. Então, assim, do ponto de vista teórico, faz sentido. Agora, a demonstração prática não é simples. Porque al final, a veces, lesiones tipo una hiperkeratosis, ¿no? El animal tiene que estar... o sea, tiene que ser bastante malo para el animal, tiene que dar bastante desconforto. Tem que ¿no? dar um desconforto, O sea, tem que dar desconforto. Então vai depender do grau de lesão que esse animal está ocorrendo. Se for uma lesão discreta, subclínica, não creio que vá induzir uma alteração de comportamento. Tem que ser algo impactante. E é mais uma variável a ser controlada no modelo experimental, ou seja, não é simples de ser demonstrado. Não é simples. La última, sé que has estado en China, ¿no? Y entonces a la gente de Brasil siempre sé que les interesa saber qué está pasando en China, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en China? É incrível, é uma boa pergunta. Essa foi a quarta vez que eu estive na China. Eu estive em 2008 para 2009, 2 vezes em 2018 e agora em 2024. O mais interessante da China é que é um país em uma velocidade de mudanças incrível. É incrível. E assim, você chega numa cidade de médio porte na China, quando eu falo médio porte, é 10 milhões de habitantes. Quando você vê de longe, você vê 20 a 30 gruas de construção. Então, é um país em constante mudança. Então, o investimento que existe em infraestrutura é inacreditável. Transporte, ligação das pessoas e produção. Então, em 2013, 2015, teve um plano nacional de mudança da produção de suínos da China, que tinha um percentual muito grande de produção de subsistência. E o governo falou, nós temos 50% do rebanho de suíno do mundo. Não é possível que a gente seja importador. E desde 2015, 2016, tem um investimento de governo para aumentar o sistema de produção confinado em alta produção, com a mudança do sistema de produção para a região nordeste da China, que tem a produção de grãos. E tem se colocado muito dinheiro em investimento. Então, por exemplo, nessa última viagem que eu fiz, eu fui visitar uma empresa de 3 milhões de matrizes. O que são 3 milhões de matrizes? Só fazer um comparativo. O Brasil inteiro tem 2,1, 2,2 milhões de matrizes. Então, assim, é incrível a capacidade. Estados Unidos 6 milhões, ou seja, que é a metade do que é Estados Unidos. Exatamente. E com potencial de crescimento para 5 milhões. Então, assim, resumindo a sua pergunta, é inacreditável a velocidade com que as coisas estão ocorrendo na China. Ay, qué bien.
La verdad es que te pasarías horas y horas y horas hablando y es un gustazo. De verdad es que profesor Guedes, es un gustazo poder estar contigo y poder discutir de estas cosas. Yo quiero agradecerte el esfuerzo de volar, de venir aquí a grabar esto. Supongo que la gente lo va a agradecer, esta entrevista. Y nada más, solo agradecerte una vez más tu presencia y la verdad es que nos has ilustrado y nos has ayudado mucho. Un gran placer. Muchas gracias, un gran placer. Gracias. Bueno, terminó la entrevista. Brr, qué entrevista más guay que decimos en España, ¿no? Qué entrevista más interesante. La verdad es que me han sorprendido muchas cosas, aparte de lo de China y todo esto. Me ha gustado mucho el papel de los macrófagos, ¿no? Y estos macrófagos infectados por la Ausonia, es súper interesante. Lo del hierro también creo que es una cosa bastante interesante como trazador. Y como no, al hablar de la vacuna, decir, por favor, valoren el impacto económico, ¿no? Hagan lo que decía Churchill, compárense, ¿no? Churchill le preguntaron una vez, oiga, ¿y usted cómo está su mujer? Y él dijo, ¿comparada con quién? O sea, que en la vida si no comparas no sabes cómo estás. Y él, el profesor Guedes, nos anunciaba esto. Ha sido una entrevista fabulosa. Gracias y seguimos con la siguiente sección. Si nosotros no acabamos controlando lo que nos pasa en nuestra granja, estamos perdidos. Y para esto es bueno saber cómo se hace la vacunación. Y para ver cómo se hace la vacunación no hay nada más que hacer una buena auditoría y después irse al matadero, al abate, para controlar cómo se ha hecho esta vacunación. Y para esto, ¿quién mejor que Brenda, que nos explique en este vídeo cómo hacen el monitoreo tanto de vacunación como de matadero? Adelante, Brenda. Monitorar a sanidade dos animais é fundamental. Nas granjas é importante acompanhar periodicamente a qualidade do manejo de vacinação. Nesse sentido, o time da MSD realiza auditorias de vacinação através do Audivac, que consiste em um checklist que engloba os principais cuidados que devemos ter para que o processo de vacinação seja eficiente. Já no frigorífico, através de monitorias de pulmões e de cornetos nasais, é possível obter informações importantes a respeito da saúde respiratória. Para auxiliar nesse monitoramento, a MSD desenvolveu o RESPIG, que permite uma avaliação mais rápida, mais fácil e o produtor recebe o relatório no mesmo dia. Através desse banco de dados, é possível analisar a evolução dos índices, realizar correlações, tornando mais assertiva a tomada de decisão. Wow, Brenda, cuánto trabajo y cuántas horas te pasas en el matadero, ¿eh? Y sí que madrugas, esto sí que tiene mucho mérito. Gracias por lo que estás haciendo, Brenda, en nuestros mataderos y también en el control de las auditorías de granja. Muchas gracias, Brenda. Buen trabajo. Bueno, terminó. No sé si decir que estoy triste, porque la verdad es que cuando uno se lo pasa bien haciendo una cosa, cuando se termina, pues le da un poco de pena, ¿eh? Y más días como hoy en el cual tienes una conversación que no terminarías nunca, ¿eh? No terminarías nunca. La verdad es que el profesor Guedes es uno de estas personas que te llevarías y lo invitarías a comer paella en tu casa, ¿eh? Porque te pasarías horas hablando. Por lo mucho que sabe, por lo bien que comunica y por las cosas interesantes que explica. O sea, que ha sido un día fenomenal. La verdad es que, no sé ustedes, pero a nosotros nos ha gustado mucho. Hemos repasado también cómo hacemos esta monitoría de abate, hemos repasado también cómo hacíamos también a la monitoría de vacunación, al igual que la importancia de IDAL. Creo que ha sido un talk show redondo. Y creo, no sé por qué, me da que alguno más va a haber. Venga, gracias, os esperamos en el próximo. Chao amigos, adiós.